Fala, varejo! Bom dia, boa noite, boa tarde, a hora que você estiver vendo esse encontro aqui, ou ouvindo esse encontro, seja aqui no modo Spotify, seja no YouTube, seja na sua rede social. Eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas, porque hoje, nós temos aqui do lado um grande convidado que vai falar muita coisa daquilo que é o desafio de você varejista, que eu falo o tempo todo. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, precisamos mudar muito a nossa visão, porque o varejo não aceita mais amadores. Hoje o Bate-Papo Varejo com Rodrigo Tiso aqui, um grande amigo, um cara que fala de transporte a nível altíssimo, e eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de eu falar aqui com o meu amigo se apresentar, eu vou pedir para você fazer o seguinte: você precisa agora, nesse exato momento, pegar o link aqui do YouTube e compartilhar. Para você que está no modo Spotify, você também compartilha e vem nos comentários aqui, sempre comenta com a gente alguma coisa. Pode falar de qualquer coisa. Hashtag eu amo varejo, escreve aí Rodrigo Tiso, não tem problema. Escreve Ederson Varejo. O importante é que a plataforma precisa sempre escutar você. Você que está aqui com a gente nessa super estreia, fantástico, muito obrigado pela sua presença. Vai no chat aqui, já vai conversando com a gente. Porque cada vez que você conversa aqui, a plataforma entende que o assunto é legal e automaticamente a gente sempre vai aqui evoluindo para entregar mais resultados para o varejo. Afinal, nosso objetivo aqui nesse bate-papo do varejo é trazer convidados como o Rodrigo para sanar as suas dúvidas e os desafios que você tem. E mais, eu quero que, além de curtir, dê 5 estrelinhas no Spotify, tá bom? Chegou no final, o Rodrigo aqui vai merecer. E vou falar com você assim, dá 5 estrelinhas no Spotify, tá bom? E compartilhe com o máximo possível de pessoas. O tema de hoje promete demais, por isso que é um convidado super especial, o Rodrigo está aqui. Nós vamos falar sobre um tema que está assolando muitos dos brasileiros e os varejistas. A gente que está aí na estrada, atendendo os clientes, a gente sabe disso. Muitas redes hoje têm muita dificuldade com relação a isso. Muitos suprimentos não chegam na loja devido por causa esses canais, né, de suprimento, por causa desse tema que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar muito de ruptura também, o desafio que tem atrelado a esse transporte e os grandes desafios que nós precisamos fazer para que o varejo seja mais competitivo, visto que os grandes players estão aí, bem perto de você. E olha, eu quero você aqui comigo durante todo o encontro, porque eu vou pegar esse meu amigo aqui e vou sugar dele mesmo. Então, o que você pode fazer? Pode fazer perguntas aqui nos comentários e eu vou endereçar para ele. Se caso eu não responder nesse encontro, ele vai te responder depois. É só você deixar o seu contato, nós vamos te responder. Ou aqui no próprio YouTube mesmo, ou no Spotify, a gente vai te responder. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo por você abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que é complexo aí, para você estar presente aqui no nosso canal, no Bate-Papo do Varejo. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer aí, Ederson. Eu acompanho aí teu trabalho, sigo aí os aulões, a live, sigo no Instagram. Então, assim, é um prazer aqui estar falando aí com os varejistas, estar falando aí com uma galera que, assim, a logística é fundamental, né, pro sucesso de todo negócio ali, não diferente do varejo. E a gente está aqui para falar um pouquinho disso aí. Sobre esse tema que eu acho que é o grande desafio que nós temos hoje. Os principais desafios que tem, né, Rodrigo, quando fala de logística, a gente fala do problema que nós temos, que inclui no Brasil a infraestrutura deficiente, a gente inclui altos custos como combustível, pedágio agora, que não acaba mais, as questões de segurança e também os desafios logísticos, porque tem muitas rótulas aí que são burocráticas. E quando muitos desses varejistas falam com a gente aqui, estão nos vendo aqui, estão nos escutando, eles não compreendem o quanto que é desafiante, né, ter uma logística hoje dentro do Brasil. Eles acham que é só fazer o pedido e chega. Mas não é assim não, né? Não, não, a logística ela é complexa, né? No Brasil mais ainda, o Brasil é um continente.
E temos esses desafios, né, do custo. A logística é muito cara no produto ali, ela corresponde a muito, um percentual muito grande, tanto para o distribuidor quanto para o varejista, para a indústria. Isso acrescenta ao custo do produto. Então, assim, a gente tem que trabalhar ali, como você falou, não é lugar para amador hoje em dia, né, dentro da logística. Nós transportamos não só alimentos, reputação de muitas indústrias, reputação do varejista, e a gente tem que ficar atento a todos os detalhes para a gente ser competitivo, não acrescentar nenhum custo desnecessário. Esse é o desafio, né? Quando você fala aí de nós não transportamos produto, nós transportamos a reputação desse produto que vai para lá. Isso foi fascinante, cara, porque o que acontece muitas vezes, Rodrigo, eu estou ali dentro da loja e a gente faz um trabalho muito grande no recebimento de mercadoria, que é um grande desafio. Porque Sim. o varejista, às vezes, ele vai lá, senta no computador ou senta com aquele vendedor, faz o pedido, tá tudo beleza, agora é só o produto chegar. Mas existe uma cadeia para isso chegar. Igual você falou, que existe custos com relação a isso. E esse projeto, e aí se você puder abrir esses custos, talvez não vai Ah, ser em claro. números, mas em percentual, Sim. o quanto é para a indústria, o quanto é para o distribuidor, o quanto é para esse transporte final ali para esse varejista, o quanto fica esses custos. Porque esses custos somados, ele trazem, ou seja, a imagem desse produto lá no PDV. Né? E muitas vezes o varejista, com margens curtas para caramba, ele não fica atento naquela recepção de mercadoria. Por exemplo, receber um refrigerado. Sabe o que eu já vi, Rodrigo? O cara recebendo refrigerado, mas não tem um termômetro para medir qual a temperatura que vai chegar. Isso é sério, né? Ou seja, Sim, todo não esse é um tem. custo sério. Alguns lugares não têm infraestrutura de anticâmara mesmo para o recebimento. E assim, e para o varejo, qual que é a preocupação? Consumidor final, Ederson, ele vai estar comprando lá da rede de supermercado, do distribuidor, chegando para ele, mas assim, antes disso, passou por uma cadeia de frio complexa, né? Desde a indústria, da produção, da matéria-prima que chega para a indústria. Então, assim, do pedido, a logística, como que ela consiste resumidamente? Do pedido, ela vai para o CD, onde a indústria tem o estoque lá dos seus produtos, já produz, precisa de uma previsibilidade do varejo, nos itens perecíveis que nós transportamos. Então, quanto de queijo eu vou fabricar para que eu não tenha desperdício, porque esse desperdício dentro da logística é um custo, né? E é ruim para a sustentabilidade. Então, assim, tem que ter essa previsibilidade já do comprador com aquele determinado item, a indústria vai ter lá separado, tirou o pedido, eu tenho uma mussarela, tenho um embutido em estoque, e aí eu vou estar passando para a transportadora retirar na minha indústria e estar levando para o destino, né? E hoje em dia, e aí a gente tem também a possibilidade de como fazer essa logística. Carga dedicada, quando você consegue comprar um veículo cheio, eu compro uma carreta, eu compro um truque, ele vai aí com 12 bitruque, 16 toneladas de produto, dependendo do item, né? Porque tem cubagem, avaria, tem esses detalhes, né? Empilhamento máximo de caixas, são muitos detalhes que fazem parte, e tem também o transporte fracionado desses itens, né? Que aí tem que ter uma empresas especializadas, né? Que tem base aí em outros estados, que tem base próximo aos locais de origem, para que o custo fique menor. Quanto mais próximo você está da origem e do destino, do destinatário final, para fazer o cross-docking ou a carga dedicada, isso aí reduz, porque o Brasil tem uma distância geográfica aí entre estados, entre municípios grandes, é o desafio que nós falamos das estradas. Para isso tem que ter muito planejamento, muito controle ali dos custos ali, para a gente poder reduzir um pouquinho, e esse pouquinho faz muita diferença para o consumidor final, faz muita diferença para a rede de supermercado, e é esse o desafio que a gente compra aí. Eu queria abordar dois pontos com você que eu acho que é bem interessante, Rodrigo, que eu vejo que é uma dor dentro do varejista. Né? Seja ele, gente, vocês que estão no nosso canal aqui, Pet Shop,
seja ele você aí um supermercado, que é a grande maioria que o nosso canal está aqui, seja você farmácia, que também está aqui, seja você material de construção, que está aqui com a gente, ou seja, dessa gama a gente atende uma turma aí falando sobre o varejo. Mas você falou sobre esse grande desafio que tem, porque o produto ele precisa chegar na ponta muito bem conservado e com qualidade perfeita daquela reputação, daquela indústria que foi, né, feito. E aí, quando fala de recepção de mercadoria, eu sempre trago no tema que nós temos que ter 70% da vida útil dentro lá no PDV para vender esse produto, ou seja, 30% é o transporte, gente, a logística daqui. Por isso que é legal o que o Rodrigo falou, a previsibilidade é importante. Muitos varejistas ficam sem trabalhar essa previsibilidade. Como é que eu vou trabalhar isso? Óbvio, é sistema, gente. Vocês precisam ter uma gestão de estoque, vocês precisam ter algo sistemático dentro da sua loja para que você possa projetar resultados finais ali. Então, o que a gente convoca muito a vocês é o quê? A entender essa logística, por isso que o bate-papo existe aqui, é para entender esse processo, para que você possa compreender a importância da compra, né? Porque senão não faz sentido. Então, 70% da vida útil tem que estar para você. Beleza, como é que faz essa conta? Isso é aquilo que eu estou falando. Quando é que o produto foi produzido? Quando é que é a validade dele? Porque todos têm produto de validade, ou 70% da vida útil tem que estar para vocês. Vocês vão ter dificuldade com alguns produtos. Não vou falar que não vai ter. Tudo é negociável, porque se é um produto de alto giro, mas será que a recepção, né, Rodrigo, desse varejista, ele está atento a isso? Olha, eu tenho visto muitos problemas, igual com o termômetro, problemas também na recepção. E isso aí também você visualiza, vê esses problemas, esses dilemas aí, Eu visto que vejo a a maior logística oportunidade. versus recepção, né? Sim, eu vejo como a maior oportunidade, assim, esse relacionamento com um parceiro, considerar, assim, a indústria como um parceiro estratégico, lidar bem com esse relacionamento e também não ignorar a questão da transportadora, se preocupar quem é a transportadora que está levando esse produto. Isso é muito importante, assim, questão de reputação, a experiência e treinamento, assim, eu gosto muito de tecnologia, né, Ederson, mas, assim, as pessoas, a tecnologia ela é o copiloto. Ela ajuda na produtividade, ela ajuda ali para que o ser humano cometa menos erros, né? Que ele seja mais rápido. Mas assim, o treinamento do ser humano que vai executar ali aquela atividade é primordial. No final da logística de todas as etapas vem no final é o motorista junto com o seu ajudante de carga em alguns momentos, né? Que o varejo permite assim a entrada de um ajudante de carga. Alguns têm o seu recebimento próprio, né? E o setor de recebimento de mercadoria. Esse profissional tem que estar muito bem treinado, porque se ele, por qualquer motivo, recusa ou demora no recebimento desse produto, esse produto traz margem para a indústria, dali você perde dias. Às vezes tem supermercadistas, varejistas, distribuidores que perdem datas com agendamento. Poxa, tudo bem que ele não vai ter o espaço garantido ali, mas assim, isso tem que estar no planejamento dele, essa comunicação entre o comprador e o setor de recebimento, de mercadoria e a indústria, e aí a gente está com esse desafio aí de estar, por exemplo, participando aqui, conversando, e por que que cometem isso? Por falta de conhecimento, que é isso que a gente quer levar, né, Ederson, através do teu canal, no um a um, mas através do canal a gente consegue uma maior abrangência de falar sobre esse tema importante que conduz à lucratividade do negócio. Porque você, varejista, aí, eu sei que sua margem cada vez é menor. Outra coisa, você tem grandes players assolando você aí. Então, se você não tiver o que o Rodrigo está falando aqui, que é esse profissionalismo, deixar o amadorismo e o profissionalismo, treinar a equipe, entender que a tecnologia é um ponto de apoio, que precisa ser uma solução, mas precisa, né, Rodrigo, desenvolver isso. E aí você traz algumas coisas muito legal. Eu quero abordar porque é para provocar mesmo esse varejista. Você aí preocupa com qual transportador está chegando os produtos na sua loja? Você já sentou com o eu quero saber sobre essa transportadora. Você faz essa avaliação. Isso é uma coisa legal para se trazer em debate aqui, né? Talvez eu estou provocando aqui uma guerra
entre si, mas os melhores precisam sobressair com relação a isso, gente. Então, ou seja, você precisa ter de forma clara a melhor transportadora que tem ali para atender aquilo que vai trazer de valor para você, a reputação desse produto que você vai colocar no PDV, né, Rodrigo? Aí o comprador, às vezes, ele senta, não, só comprou, mas ele não está preocupado com isso. Eu acho que eu não lembro de comprador preocupado com isso, não, Rodrigo. Você falou um negócio aqui que mexeu comigo agora, cara. Sim, que é importantíssimo, assim, e é por transparência mesmo, porque assim, um dia não faz todo, um dia faz toda a diferença, horas fazem diferença na logística, e essa comunicação, esse elo entre transportadora, a indústria e o varejo é essencial, e quando flui, a gente já toma algumas iniciativas de forma proativa como transportador, Ederson. Eu visito alguns compradores, né, a gente participa de feiras, eventos, por exemplo, foi onde eu tive o privilégio de conhecer, né, na Superminas. Então, ali a gente procura ficar fazendo esse trabalho de formiguinha e me tirou da zona de conforto. Isso me incomoda muito e, pô, agradeço demais estar podendo falar no canal que, assim, eu quero estar ajudando o varejista sendo proativo, né, nesse tema, podendo contribuir para o sucesso do negócio dele, porque o meu sucesso, o sucesso do transportador depende do varejista, depende do distribuidor, depende do sucesso da indústria, e eu É fico muito verdade. incomodado e a gente precisa sair da zona de conforto e agir aí. E é o Olha, trabalho excelente que você vem fazendo. gratidão, mas olha, uma coisa interessante que você traz aqui com o tema, que a gente observa isso de forma muito clara, é preocupação da logística com essa cadeia. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não vê isso, ou seja, essa preocupação, né, de que produto tem que chegar lá com qualidade. E aí tem um ponto aí que você tocou, que você falou assim, até o varejo permite muitas vezes o ajudante, né, ajudante de carga, que a gente chama que é o vulgo chapa, né, lá. Sim, E os eu, mundos não chapa. sabe o que eu falo muito com o Rodrigo, com o pessoal? Eu falo assim, olha, você sabe quem é que muitas vezes decide qual é a entrega que vai fazer? Muitas vezes é aquele cara lá, aquele ajudante, que você fica permitindo ali. Aí o cara fala, mas como assim? Porque é o seguinte, qual que é o primeiro lugar que eles vão entregar? Na loja mais cri-cri. Porque ali, se saiu, já vão resolver o problema deles. E qual que vão deixar por último, que vai ser sábado de tarde, sexta à noite, para entregar? Sabe qual? Aquela que é o bonzinho. Gente boa, não vamos conversar lá e tal. Só que o que acontece? Como é que isso dentro da sua loja está atingindo esse processo? Como é que a sua loja está trabalhando isso? Esse profissional que nós estamos falando aqui, que é um ajudante, que entra dentro da sua loja porque você não tem uma descarga, né? Você não tem ali um processo. Esse profissional que entra na sua loja, como é que ele está? Como é que ele está vestido? Se ele está adequado? Ele está com todos os EPIs? Como é que é isso? Olha, sabe, Rodrigo, eu falo, porque eu provoco aqui muito varejo, eu falo que o varejo, às vezes, tem umas coisas que a gente não consegue compreender. Ele permitindo processos errados dentro da loja na recepção, que é 70, no mínimo, 70% do faturamento dele está ali, na mão de uma pessoa, que é o receptor, e muitas vezes entregando num terceiro que a gente nem conhece, porque veio de uma transportadora que não está em conformidade, pegou qualquer um e ele permitiu que aquilo entrasse dentro da loja dele, trazendo transtorno. Aí é preocupante, né? Eu não sei, eu debato isso o tempo todo, Rodrigo, com isso. Você também já debateu Sim, sobre isso com eles? muito, sempre, nos 20 anos aí que estou à frente da Bora Transportes aí, a gente debate esse tema, procura oferecer aí solução para o mercado, e assim, e todo mundo é muito preocupado com a questão do custo da transportadora, isso é maravilhoso, porque tem que se preocupar mesmo. Não é barato para a logística do Brasil, mas assim, quanto custa a ruptura? Quanto custa o atraso, né, Ederson? E quanto custa um consumidor ir na tua loja, compra o produto, investe ali. Hoje é um esforço cada dia maior da população para poder se alimentar bem, poucos momentos aí que a gente tem de lazer ali, aí quando você vai lá consumir aquele produto que fica fora da cesta, você investiu ali, aquilo, pô, não estava legal, não estava bom. Você lembra já de onde você comprou? É,
e lembra da indústria. Então, essa questão é importantíssima e principalmente também, eu vou lá, vou comprar. Nós transportamos, por exemplo, produtos refrigerados, climatizados, eles correspondem a grande parte da margem de lucro de uma loja. No queijo, tem queijo, derivados, lácteos, Inclusive, você pode falar o carnes, nome deles aqui, embutidos. não tem problema no canal, não. Pode falar o nome deles aí, É, se for aceito por eles, sim, pode falar, não tem problema, não. não, agora transporta assim diversas indústrias assim de queijos especiais, mussarela, tirolês, poleng, quatá, piracanjuba, diversos laticínios, indústria de chocolate, Mars, Hershey's, Harold. Então assim, quando você vai no supermercado, você verifica assim essas indústrias, só que assim ele não vê quem fez essa etapa da cadeia. A indústria vem nos cobra muito pela etapa, pela rastreabilidade até chegar ao destino, mas do destino, então, já é com a rede de supermercado e com o distribuidor, já é essa preocupação. Então, assim, o que que eu aconselho para... Que é isso que a gente volta aqui, tá avisando, né, Ederson, quando você... Michel falou, Rodrigão, o que que a gente indica ali para fazer? Como que a gente pode ser proativo? A dica de ouro ali, convocar mesmo. Eu vejo, assim, o supermercadista cobrar da indústria como que está chegando, fazer reuniões junto ali, poxa, ó, vamos entender esse processo. Como que a gente pode ser mais rápido? Como que a gente pode reduzir o custo da parte do varejo? Vamos criar uma grade de recebimento, por exemplo, agora por iniciativas próprias, assim, desde um passado, a gente, através de relacionamentos um a um, com um trabalho de formiguinha ali, do comprador para o recebimento, vem conseguindo grades com algumas redes, mostrando que isso é um benefício para elas, dando a previsibilidade. Pô, Rodrigo, quarta-feira tem hortifruti, é um dia ruim para eu receber, quarta, sexta, nesse horário, tal, Rodrigo, seria interessante se a Bora ou a transportadora me entregasse nesse dia, que nesse dia eu consigo receber, eu tenho um gargalo menor para eu receber. Então, assim, a gente evita o quê? O custo do transporte já é caro, e a reentrega dele? E o novo manuseio dele, uma nova quebra de cadeia de frio. Então, assim, todos esses detalhes, com a comunicação e com uma padronização, a gente consegue reduzir. Porque o que que nós podemos fazer, né, Ederson? A gente não vai permitir, evita, né, que a gente consegue colocar, hoje agora tem um sistema de roteirização, grandes embarcadores também têm, que ele consegue lá colocar e que o motorista siga aquela ordem, através do monitoramento e de sistema, a gente fica auditando esse processo. Só que assim, a gente não consegue evitar de chegar ali na porta e o supermercado, não posso receber, eu não vou receber hoje, eu tenho uma fila enorme de veículos, né? E cada vez mais as indústrias, o varejo está comprando em menores quantidades, assim, ninguém está procurando evitar o estoque de produtos. O estoque é caro, né? Você já tem que sair, É, pagar. legal. Então, assim, você precisa ser assertivo e quando chegar, tem que dar assim, pô, chegou ali o item com o profissional que recebe do setor de recebimento, ele tem que entender o quão crucial e importante ele é para a lucratividade da Bora, ele é importante. O varejo precisa deixar claro isso aí no treinamento, ter uma meta específica também para ele, uma recomendação, para que ele evite de deixar o produto tá ali no cara, assim, for para receber na temperatura certinha. Poxa, libera ali, o que está travando? No diálogo a gente vai encontrar. E aí depois a gente coloca um processo, né? Eu acho que tem que ser a tratativa do processo, né, para ver os erros dos processos e ser corrigido, nem as pessoas, porque eu até Envolvendo falo assim, todas as partes, né? envolvendo todas as partes. Quando você fala da indústria, igual você falou, a indústria tem que estar envolvida, o varejo precisa estar envolvido, o distribuidor ali junto com a indústria envolvido, para que possa é, trazer essa confiabilidade do produto chegar nessa cadeia, chegar lá no PDV mesmo. Esse é o grande desafio, tá, gente? Quando a gente fala disso, porque você falou de ruptura, é 5 a 10% que a gente tem perdas aí na ruptura. Então, Sim. perda de vendas, tá, gente? Perdão. 5 a 10%.
Eu tenho números assim absurdos dentro de loja, e aí não cabe tanto aqui, mas, ou seja, de 35% de produtos que estavam no depósito não estavam na área de venda. Isso é ruptura. Mas nós temos um percentual altíssimo de produtos que foram pedidos e não chegou, ou devolvidos, porque não houve acerto do processo, porque isso tem envolvido o comprador, está envolvido o receptor de mercadoria. Estou falando lá do varejo, tá, gente? Então, ou seja, nesse processo é muito legal. Tem um negócio que você me chamou atenção, que é uma discussão que eu sempre tenho, é sobre essa grade que você falou, que é, ou seja, o agendamento da entrega, né? Hoje, hoje você vê isso com bons olhos, quais as experiências que você me dá hoje para o varejista, você fala assim, cara, eu vou ter isso, que isso é uma coisa interessante, que eu crio um alinhamento melhor com a transportadora, como que é isso? Ou não, não, isso é uma coisa que só burocratizou e não traz resultado efetivo lá. O que você acha? Qual a sua visão com relação a isso, Rodrigo? Lembrando, o Dentro do... varejista agendando para receber, né, o transporte Sim, do serviço. dentro do setor de refrigerado, que é o que a gente atua, né, Emerson, o que que eu vejo? A gente tem um complicador a mais, que é o espaço físico com temperatura controlada, né? Então, assim, ele precisa ter um espaço na câmara fria dele, congelado, resfriado, já para receber. Acho que esse é um gargalo e, assim, é uma necessidade do varejo, grandes varejistas ali, eu vejo que eles têm como necessidade agendar. Eu, como transportador, a gente procura, assim, se adaptar ao mercado. Ele procura essa previsibilidade da parte dele, por isso que ele agenda. Então, ele evita, porque se ele não agendar, e não tiver uma grade, determinado dia, um dia ele pode ter 15 transportadoras na porta dele, no outro dia ele pode ter três. Então, assim, só que não pode, assim, engessar esse processo também. Eu vejo, assim, precisa estar ali com muito atento aos dados, muito atento ao relacionamento, para não burocratizar esse processo, não demorar. Hoje, por exemplo, quando a gente fala em grade de grandes embarcadores, a Bora, por exemplo, leva para um supermercadista mais de 10 indústrias de uma vez só através do fracionado, do transporte fracionado. Ó, Chegou o bom caminhão da falar. Bora, o setor de recebimento tinha que falar, caramba, chegaram 10 fornecedores, a gente não manda 10 juntos, né? Porque tem essas quebras, né? A gente evita colocar muitos, porque o supermercadista não gosta, não o supermercadista, o setor de recebimento não gosta muito de receber vários fornecedores dentro do veículo, né? Então, assim, o que que a gente procura fazer? Deixar bem arrumadinho já para eles receberem. Isso aí é um benefício, né? O transporte, esse recebimento fracionado ali. Ele tem que entender isso aí como um benefício e que eles são 5 veículos a menos para receber. E falando sobre a questão da previsibilidade, se eu já sei que toda semana eu vou ter que agendar um caminhão da Bora, por que que eu já não crio uma grade e eu já ponho para toda terça? Porque hoje, como que funciona o agendamento? Eu tenho que mandar uma nota, as notas para o portal, o pedido das indústrias, aí eles têm 48 horas para responder por e-mail, dali a gente soltando uma data. Poxa, se eu já sei que toda semana eu vou receber, põe lá para toda terça, põe para toda quinta, põe terça e quinta na loja. É isso que eu falo, que a comunicação e não engessar o processo ajuda. Nossa, é burocracia, né? Aí, ou seja, tem que ser burocrático, eu acho que tem que ser na recepção de mercadoria, tem que ter o termômetro mesmo, tem que pesar a mesa, isso aí não tem jeito. Tem Tem todo o que ter processo é essa anticâmera aí, ou seja, e a própria câmera para receber, já está tudo organizado para receber. Porque o que acontece muitas vezes, o varejista lá, ele não preparar para receber aquela carga. Aí, quando chega, o receptor de mercadoria bota a mão na cabeça, misericórdia, e agora? Como é que eu vou? É muito amadorismo. Ederson, mas eu não sou um grande player para fazer isso. Deixa eu falar com você, não precisa ser grande para fazer isso. Ele acabou de falar um negócio que eu achei fascinante. Até notei que produtos fracionados, o cara dentro de um caminhão ele entrega várias indústrias. Por que ele está fazendo? Fracionando o que ganha demais. Eu tenho 10 caminhões, não, só vou ter um, vai estar resolvendo tudo. Isso é fascinante. Quantas transportadoras fazem isso? Eu acho que são poucas, para não dizer nenhuma. Aí a Bora faz isso. Poxa, então começa a estimular isso junto com o fornecedor, principalmente de perecíveis, que é o que a Bora atua, assim. para que você possa fazer esse acordo, né? Olha, imagina só, o seu hortifruti chegando assim.
Imagina só, o seu laticínio chegando assim, o seu congelado chegando. Nossa, fantástico! Olha, tá gostando, gente? Vocês estão gostando aí? Então você vai fazer o seguinte: curte aqui, comenta aqui, pode fazer pergunta aqui para o Rodrigo. Se a gente não responder agora, nós vamos responder depois, mas vai sempre compartilhando aí com a equipe. Para você que está aqui nos modelo, perdão, no Spotify, eu vou te pedir aqui para você dar 5 estrelinhas para a gente em comentário também. Ô, Rodrigo, você me permite um pouquinho, porque eu tenho que falar dos nossos apoiadores aqui, são pessoas que apoiam esse projeto do Bate-Papo Varejo, que já são aí vários anos que nós estamos sempre entregando aqui, trazendo convidados, entregando informações. E é bom demais falar para vocês aí que são os nossos varejistas, são apoiadores, eles apoiam o nosso projeto. Hoje nós temos aí o grupo Digimac, que tem sempre coletor para você, tem monitor, tem todas as balanças aí para você atender a solução que você espera em parceria que a sua empresa precisa. Essa turma aqui, o que você faz? O que eu quero saber? Você vai entrar lá, grupodigimac.com.br, lá tem um ícone do WhatsApp, você pode entrar lá e falar assim, eu assisti lá no Bate-Papo Varejo, o que vocês têm aqui para mim? Com certeza ele vai provocar para você uma promoção só porque você assistiu aqui no Bate-Papo Varejo. Então, quer melhorar os resultados, aí tem coletor, fantástico. Vem aqui para Digimac. E o outro também, que é um grande apoiador do nosso projeto, é o pessoal aí da Imens, um grupo que saneia. Agora, ó, reforma tributária está aí no seu calcanhar, 2026 o bicho vai pegar, está pegando, isso mesmo, 2026 vai pegar e está pegando porque você não está preparado. Com a RUB fiscal do Brasil, aí, que é imensa, ela está toda a solução para você. Então, você pode entrar em contato aí, www.imendes.com.br e falar lá com a equipe de apoio, chamar eles lá e falar assim, eu quero essa solução para minha loja, né? E vai pegar toda a base de produtos seu e sanear, resolver para que você não pague tributos a mais do que você deveria pagar, somente o justo. Vale a pena, né, Rodrigo? Muito Pagar já é bom, doído, né? pagar mais, então. Não, não dá, já é doído. Vou pagar mais E, tributo, não tem jeito. e Esses são os e nossos dezembro está aí, parceiros. né? Janeiro está aí, né? Já está valendo. Esses são nossos parceiros, então convido vocês sempre a acessar aqui, vai estar o link aqui abaixo também. Rodrigo, você fala de um negócio que é fracionado, que eu achei muito legal, e a gente sabe dos grandes desafios que nós temos hoje nessa questão da cadeia da logística, de olharmos principalmente para perecíveis e atenuarmos a questão de data de validade, a condição do produto que você falou, o cara vai no PDV, e tudo isso existe um grande investimento, né? Hoje, o que é que eu, como varejista, devo cobrar do transportador? Imagina eu, dono do supermercado, estou fazendo uma compra ali com aquela indústria, ok? Está ali, estou comprando. O que eu devo exigir desse varejista, ou perdão, dessa indústria, sobre a transportadora que vai trazer o produto? O que eu devo exigir aí? Comenta comigo aí no Ah, seu olhar. Porque é vamos lá. bom o olhar do Rodrigo nesse sentido, gente, porque o Rodrigo ele Sim, consegue visualizar as duas sim. partes, as dores das duas partes. Isso é muito bom. Sim, é. A previsibilidade da entrega é importante, assim. A reputação, o tempo de experiência, por exemplo, a Bora atua há 23 anos no setor, há 20 anos, vamos fazer 24 anos agora em janeiro. E aí nós estamos há 20 anos no transporte fracionado. A tradição ela é muito importante, mas assim também é importante o quanto essa transportadora ela está se adaptando às mudanças. Eu faço parte, por exemplo, da segunda geração, então assim a gente tem que estar se adaptando aí às mudanças, aos sistemas, né? Então assim é muito importante que veja isso. No transporte fracionado que a gente atua e que realiza essa transportadora ela tem bases próprias, ela tem frota própria, isso ajuda muito. Bom, A isso é muito frota bom. própria ela é mais custosa, via de regra, mas assim, nós conseguimos garantir constância, porque o desafio do transporte fracionado, você não pode ir bem numa semana. Nós temos o ano todo ali. A gente tem, você falha uma semana, você falha na sequência na outra semana,
você já prejudica demais assim o processo do varejo, essa relação entre a indústria e o varejo. Então a gente tem que estar sempre garantindo assim a constância. Então assim, essa tradição, a estrutura da transportadora, se ela tem as licenças para operar, isso é muito importante. As É indústrias nos cobram importante. muito, mas assim, nem todas as indústrias acabam cobrando isso aí, da transportadora. E no caso da cadeia de frio, tem as licenças específicas ali também dos veículos, o aparelho, como que controla, como que a transportadora controla a temperatura das suas câmeras frias, dos seus veículos, através do monitoramento. Se ela terceiriza muito, quarteiriza, né, em algumas situações, isso aí acaba afetando aí ao resultado. Agora, por exemplo, né, Ederson, ela tem bases, nós atuamos em 19 estados, e nós temos São base em todos 19 esses estados, estados, cara. Só 19 metade estados. do território nacional. Minas, por exemplo, Minas é gigante, né? Então, assim, nós temos hoje Três Corações, Uberlândia e Contagem bases. Então, isso, o que que isso garante? Que, poxa, eu preciso fazer, imagina, tem que fazer uma entrega, tem um CD só em Contagem, por exemplo, preciso fazer a entrega em Uberlândia e voltar. Não é um É trecho muito, cara. pertinho de você fazer e ficar fazendo a entrega fracionadinha, loja a loja. Então, assim, a gente já tem uma base para, por Uberlândia, atender o Triângulo Mineiro. E por Três Corações, atuamos no sul de Minas, e por Contagem, a gente atua ali num raio muito grande da região metropolitana e estendendo. E já estamos buscando aí uma quarta base ali, mais próximo ao norte, mais divisa ali com a Bahia também. Então, a gente Ali vocês vão atua e precisar. procura Norte e o leste de bastante. Minas também, né? O leste de Minas também é bastante. Gigantesco ali. Minas é grande, grande assim, e municípios com grande consumo, né? Isso é Minas assim, ela não é só grande, não tem uma grande quantidade de municípios, tem muitos municípios prósperos, consumidores ali de produtos, né? Então, muitas vezes em todos, isso aí é muito raro. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, a gente ainda vê muito isso aí. No Nordeste fica muito centralizado em alguns polos e dentro da região metropolitana, que nós fazemos as entregas, no Norte também, em algumas cidades ali mais distantes, mas Minas, em todos os municípios ali, você vê uma prosperidade grande ali, né, via de regra. Então, assim, é muito importante que você veja isso no parceiro, na transportadora. E procurar, né? E só de perguntar quem é a transportadora e fazer uma reunião frequente, assim, poxa, mas eu não consigo. O comprador ele tem muita é, demanda, o varejo tem muita demanda, mas assim, uma reunião a cada 3 meses, assim, convocar, ter ali um período para assim garantir essa constância e ajustar esses pontos ali. Se mensal é melhor, né? Para a gente, quanto antes, assim, a gente mapear, evita ali problemas e vai regulando, mas pelo menos trimestral e já saber quem é a transportadora é importantíssimo. Rodrigo, eu falo assim, pelo menos as datas sazonais, né? Nós estamos aí, nós temos finais de Sim, ano, nós temos aí Carnaval, nós temos Black Friday agora, nós temos épocas sazonais no meio do ano, ou seja, pelo menos isso, se você precisa estar atento. E é muito legal porque é um ponto que eu nunca me atentei, certo? Então, isso também chamou muita atenção quando eu conheci o Rodrigo, gente. Me chamou muita atenção. Foi, poxa, nunca tinha me atentado à importância disso. Vou falar por quê. Por que, que isso me né, assim, brilhou os olhos e falei, isso é importante para o varejo? Porque muitas vezes eu provoco dentro do varejo fazer encontros com promotores que vão dentro da loja, promotores de indústria, né? E já fizemos com alguns players que a gente atende, vão fazer reunião para dar as regras, né? Regras que funcionam, como que os produtos devem ser expostos, como que funcionam as políticas internas dentro da empresa, o compliance dentro da empresa. E aí o que acontece, muito surpreende, compradores surpreendem em ver aquele número de promotores que ele nem imaginava que aquilo estava tudo rodando na loja dele. Outra coisa que ele surpreende, às vezes aquele promotor nunca apareceu na loja dele, a indústria está pagando e não está aparecendo. Então, quando você trouxe esse viés, eu falei, puxa vida, será que nós não devíamos estar olhando também com esse cuidado, que é o maior patrimônio, além do ser humano, que é o profissional,
que é o produto que está chegando dentro da nossa loja, que é a maior grana nossa, ou seja, 70% do nosso faturamento está ali naquele produto, que ele vai chegar ali. E ele não devia ter mais cuidado, eu não deveria preocupar mais isso em debater isso com a indústria, com a distribuidora, ou mesmo com né, com aquela transportadora, e eu vejo que, e aí em modesta pesquisa, vários clientes que nós fizemos, alguns players aqui, eles não preocupam com isso. Foi um olhar que nunca teve. E é muito bom, Rodrigo, quando você traz isso para a gente, porque isso começa a atinar para algo que pode ser importantíssimo, porque o índice de perdas hoje no Brasil é altíssimo, né? E nem todo mundo apura esse número, infelizmente não, porque é desgastante, mas eu tenho certeza que muito está ali na recepção e nesse transporte do produto para chegar na loja. Faz sentido isso, cara? Faz todo sentido. A gente tem uma cultura, né, Ederson, no Brasil, assim, de procurar o culpado e não focar na solução, né? Então, É assim, verdade. eu vejo que, assim, o desafio do empresário é focar na solução, não procurar se a culpa é da indústria, a culpa é do varejo, a culpa é da transportadora. E assisti uma palestra recente ali do Flávio Augusto, que ele comenta assim que toda empresa tem que ser uma empresa de educação, por exemplo, e faz todo sentido. A gente tem que educar a nossa equipe para estar aderente à nossa cultura, estar se importando com os nossos clientes ali. E assim, eu vejo que essa aproximação ela vai ser enriquecedora também para a transportadora. Nós, humildemente, queremos saber como que a gente pode melhor servir ao setor supermercadista, e eu, como responsável da área comercial da empresa, eu tenho esse dever e o prazer de transmitir para a minha equipe como que eles podem ser mais assertivos nas entregas, assim, calibrar a questão do sistema, porque, como eu falei para ti, né, anteriormente, a tecnologia é o copiloto, o ser humano tem que estar abastecendo ali dados, seja de inteligência artificial, seja do sistema, a gente tem que abastecer a base de dados para que ele dê sequência e depois a gente precisa supervisionar isso aí, acompanhar os indicadores e os medidores para tomar decisões com fatos e dados e não no feeling, para quando verificar isso foi um erro. Foi um erro em meio a quantos? Onde a gente vai focar para melhorar esse processo? E assim, poxa, e chamar a parte, né? Pô, tá sendo a transportadora aí, transportadora, qual que é teu plano de ação? Em quanto tempo você vai executar esse plano de ação? Isso não pode ocorrer porque, ó, tá nítido aqui, traz prejuízo. Ou se é a indústria também tem que verificar isso aí, ou do varejista, oportunidade. E nós, em vez de ficarmos apontando o culpado, a gente procurar estar ali auxiliando. Eu mesmo vou ter o maior prazer ali de uma rede que você falou, às vezes, pô, mas eu não tenho um investimento ali para fazer, cara, põe um workshop ali para convoca a indústria, isso por parte do varejista, convoca ali uma transportadora, a gente vai lá se voluntariar, conversar, explicar, mandar algum profissional experiente ali, ou através de lives, né, putz, a gente pode utilizar ali para que a gente possa mandar esse recado, treinar e manter as pessoas assim conectadas com a missão. Você falou uma coisa interessante, é agir, né? E começar a Sim, observar sim, isso como uma forma de performance de melhor resultado. Por que sim. varejista? Cada vez mais as margens estão curtas, a gente sabe disso. Não tem, porque o grande play lá, o cara compra muito, acabou. A indústria não consegue fazer mais nada para isso, não, gente. Já acabou, né? Acaba com essa ilusão. O cara comprou muito, que tá, às vezes você está pagando o mesmo preço. O que você precisa entender é que você talvez participa de uma rede. Chama a rede e fala assim: vamos sentar com a transportadora aqui, como nós vamos atuar, porque ela pode atender a nossa rede, né? Ou seja, pode conversar sobre isso. Vamos conversar então aqui com as distribuidoras regionais aqui, como que está atendendo com relação a isso? Ou seja, é um debate sadio para crescimento e evolução dos números finais. Por quê, gente? Igual o Rodrigo falou, em Minas Gerais, que é muito amplo, né? Mas aí nós temos São Paulo, temos. Mas o Minas Gerais é um estado fora da curva, né? De tamanho dele. A logística dele é difícil. A malha rodoviária do Brasil, ou seja, de Minas Gerais, é uma das maiores do Brasil. Ou seja, ela tem muitas demandas, né? Pedágio, estradas com buraco, logísticas, né, de cidades que são difíceis de se trabalhar, eu sei disso.
Então, você precisa trazer isso para o debate para que você possa compor melhores resultados dentro da sua loja, com um custo mais acessível do seu produto final, e automaticamente todo mundo ganhar, porque a logística vai existir, ela não vai deixar de existir, ela vai ter que ter. A malha ferroviária, sem chance, gente. Isso aí eu nem tenho esperança no nosso país, né? Que seria uma solução mais barata, sim, mas eu não tenho essa solução. Porque o que acontece? Hoje nós temos que utilizar o que nós temos, termos mais compromisso com esse resultado final e mais ainda, sermos pessoas aculturadas num processo de mais organização. Não dá para viver no improviso do jeito que estamos vivendo. Quantas vezes eu já cheguei em loja, o cara manda o caminhão no Ceasa, vai buscar lá e vem frango lá dentro de um caminhão de carga seca. Como assim? Eu já vi isso. Isso é um absurdo, um desrespeito. E aí ele fala, não, mas o consumidor não está vendo aquilo. Não, espera aí, o seu funcionário está vendo. E o seu funcionário é que vai dedar, não esquenta não, ele que vai falar, não é assim que chega. Então, ou seja, tem uma tratativa melhor. Você busca hortifruti, por exemplo, no Ceasa. A gente vê muito isso. Chega frutas perdendo a qualidade. Por exemplo, nós atendemos uma distribuidora no Ceasa. O que mais nós estamos em debate lá internamente é de achar a forma de atender especificamente alguns clientes, que são, né, ali responsáveis por um determinado faturamento, mas com qualidade de frutas, porque a fruta não pode, ela sai de uma câmara, que está lá no Ceasa, ela chega num caminhão refrigerado, ela entra dentro da câmara, aí quando ela vai para o caminhão que está coberto com lona, ou está lá no calor de 40 graus, para chegar no seu destino final. Não tem fruta que vai dar conta. Não tem. Aí chega lá na loja, ó, vamos botar dentro da câmera de novo. Não dá conta, gente. Então, o que você precisa? Peraí. Igual a Bora está aqui, ó, está aqui do meu lado, e eu assino embaixo aqui. Chama o Rodrigo e fala assim, Rodrigo, tem jeito da gente pensar nisso aí? A gente reunir aqui, trazer as frutas para nós com a refrigeração adequada? Nem sei se a Bora faz isso, tá, gente? Estou aqui só jogando aqui, vai que o Rodrigo fala, ué, você está vendendo uma coisa aqui que a gente não faz. Mas, ou seja, eu jogo o desafio aqui mesmo. Vem para o canal Bate-Papo Varejo, Rodrigo. Tá lascado, né, Rodrigo? Sim, não, mas estamos aí. E tem como a gente fazer projetos, né, para as indústrias, seja hortifruti, seja laticínios, dá para a gente fazer um projeto. O hortifruti, por exemplo, ele não pode ser transportado junto com outros produtos, né? Tem um cuidado todo especial do hortifruti. E vale a pena esse investimento. Eu sei que é complexo, né? Poxa, quando a gente compara o frete, tem que colocar os detalhes ali. Quanto que custa? De repente aí você vai ver a perda lá, seu produto chega ali, o hortifruti é muito visível, você vai ver lá o produto não está bom, ou o consumidor não compra, ou ele vai querer desconto. E ele vai comparar, falar, putz, cara, ou ele vai falar, putz, cara, eu, por exemplo, vejo como consumidor, quando eu vou comprar, minha esposa também fala assim, e aí, não comprei banana lá, não comprei determinada fruta, verdura, legume, porque não estava com a cara boa ali, eu não comprei. Então, aquilo ali vai ser uma perda, vai reduzir o custo do frete, mas quanto custa perder o produto? E aí a gente tem que se preocupar com a cadeia próxima, ter empatia do nosso parceiro. Não, mas eu já vendi. E a venda recorrente? Essa é a venda importantíssima, porque assim, Com eu certeza. como eu saí, vendi, mandei para venda recorrente. Se o cara não teve prejuízo, ele já vai pensar num plano de ação. E tem aquele cliente que não reclama, né, Ederson? É que ele Não, vai falar assim, simplesmente ele vai falar, cara, tive prejuízo na compra do teu produto, imaginei ter determinado lucro, não tive, parti para um outro fornecedor. E a todo momento o varejo ele é assediado, é né? isso Isso aí. ele A tem uma sede indústria ali, todo precisa mundo disso. quer vender. Isso aí, cara, muito bom. Gente, olha, tá bom demais, tá gostando? Então compartilha aqui, já dê 5 estrelinhas, curte aqui, por favor, é importante você curtir. E vai no chat que conversa com a gente. Eu estou assistindo depois, Edson, não está na estreia, eu estou assistindo no outro momento. Então você vai fazer o seguinte, você vai nos comentários aqui, escreve para a gente, hashtag eu amo varejo, escreve aqui, vai aí com a Bora aí, escreve Bora aí também, hashtag Bora, mas converse com a gente precisa de você. E pode fazer perguntas, eu vou direcionar aqui para o meu amigo Rodrigo, ele vai te responder aqui no canal. Rodrigo, a gente já está indo mais para o finalzinho do nosso bate-papo de hoje, e eu quero te convidar para fazer mais bate-papo comigo,
Mas eu tenho um outro lado do varejo, e talvez não é a seara sua, eu sei disso, mas eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui com você, conversando com relação a isso, porque a sua seara é da indústria, né, para ali o varejo, entregando para ele lá no cross-docking, ou seja, na recepção de produtos ali. Mas o varejo ele tem um gargalo muito grande na entrega de produtos lá para o cliente final, ou seja, na entrega de casa a casa e tudo. E hoje, Rodrigo, é um dilema, porque eles não sabem fazer conta sobre isso, certo? Não sabem falar sobre esse desafio. E, e aí sempre tem aquela pergunta: eu terceirizo ou eu faço? Eu vou falar a minha versão aqui, Rodrigo, e você pode me corrigir o tempo todo, porque muitas vezes eu vejo o varejo, o supermercadista, ou o dono da farmácia, ou material de construção, assumindo isso de entregar produtos na casa da pessoa, sendo que não é o mercado dele, não sabe nem gerir aquilo. E aí a gente vê motoqueiro que está rodando para o lugar que não precisava estar, caminhão indo para lá e depois ele volta para entregar no mesmo lugar, ou a caminhonetinha que foi lá e voltou, está voltando no mesmo bairro, puxa, por que não, já não fez aquilo? Rodrigo, dá umas dicas aí para essa turma, para eles olharem e falarem assim, o que ele deve olhar, para dar aquele cenário, e ele olhar para aquele cenário e falar assim, poxa, eu, eu preciso modificar isso. Tem algumas dicas aí básicas, não precisa ser, porque eu sei que não é o teu cenário, porém, pela sua inteligência e o teu conhecimento, talvez você possa compartilhar umas ideias legais para a gente aqui. Tem que visar sempre o que que é mais rápido e o que que é de menor custo e com qualidade. Então, assim, e pensando assim na rede de supermercado, ele não tem aquela margem. Então, se ele faz o erro é crucial ali para o negócio. Você apostar numa entrega, de manter uma logística própria por qualidade, se ela tiver um custo muito alto, vai afetar a tua rentabilidade. Então, assim, procurar, assim, pesquisar parceiros, auditar esse processo, assim, de pesquisar quanto vai custar a terceirização. A vantagem da terceirização é porque ela vai ter aquela questão do custo variável. Eu partiria assim, faz o estudo assim do variável e compara com o teu custo atual, mas detalhe por detalhe, inclusive foco, equipe, em tudo mesmo assim. Aí tem que preencher tudo que você vai ter ali de investimento, incluindo o ser humano que vai estar prestando e vai estar focando ali no projeto. Se esse ser humano estratégico, que é raro hoje em dia nas companhias, os profissionais estratégicos, da gente mantê-los e atraí-los, né? Tirar o foco desse profissional muda muito o jogo. Então, assim, quando você terceiriza, você tem um custo variável. A transportadora vai cair X, eu consigo colocar no custo do produto, o consumidor vai ficar satisfeito, e se eu terceirizar, como que eu vou controlar a qualidade desse parceiro, a rastreabilidade das entregas e a qualidade também. Então, são esses pontos ali que a gente indica aí, Ederson, para quem quer terceirizar ou verificar de trabalhar com a sua frota própria. Gente, por isso você precisa entender que você precisa controlar. Quem não tem nada na mão, não tem jeito. O carro sai, Isso. ninguém está sabendo quanto está sendo manutenção, quanto que está custando combustível, não sabe a rota que faz, porque o carro sai, não, vou investir nisso. Gente, hoje tem GPS, você investe E, nisso, é uma coisa mais boba e- hoje. e ninguém é especialista em tudo, né, Ederson? A gente, como empresário, a gente Isso. tem que ter um conhecimento, assim, macro de tudo, a gente tem que ser dinâmico, mas, assim, para isso também tem consultorias especializadas, a gente tem que ser humilde de reconhecer quando a gente precisa de uma consultoria que aquele profissional vai fazer uma conta que a gente faça o nosso estudo, mas comparando com o estudo de um consultor especializado, ali muda muito o jogo, assim. Aí consultoria não é um custo, passa a ser um investimento, né? Porque dali você consegue dar sequência com assertividade. Você faz uma vez e bem feito, né? Inclusive, vocês têm essa consultoria, né? Vocês apoiam Temos sobre esse uma tipo de... consultoria, eu tenho uma consultoria, né? Acessar consultoria, que presta serviço também ao varejo, mas assim, para os clientes da Bora e para os clientes assim a gente acaba a Bora já paga por essa consultoria assim do Rodrigo, se o profissional é um cliente Bora, a consultoria já vem embutida, Bora e as empresas do grupo, Bourbon, que atende o Norte, Pequi no Centro-Oeste,
a Ocean em Natal, que são empresas do grupo ou parceiras do grupo, se já fecha conosco ali, então já vem essa consultoria tanto minha quanto do time gratuita ali, né? Olha que fantástico, e já ganharam bônus aqui no Bate-Papo Varejo, é só ser cliente da Bora aí. Ô, gente, Isso aí. a gente precisa realmente encerrar, o bate-papo está muito legal, mas eu vou fazer o seguinte, primeiro eu quero aqui, Rodrigo, que eu tenho certeza que pessoas querem saber mais sobre a Bora, estudar mais, saber mais do Rodrigo, além de deixar o link embaixo, eu vou deixar o link aqui para vocês, tanto né, do canal aí de rede social, tanto da Bora, como também da Cessar, também aí do Rodrigo, para vocês, né, poderem estar aí conversando com ele. Mas, Rodrigo, você apresenta um pouquinho, depois, daqui a pouquinho, eu quero fazer 3 perguntinhas para você, para a gente encerrar. Ó, e você não Boa. sai, não, porque essas 3 perguntinhas aí é para mexer com esse cara. Ele nem está sabendo dessas perguntas, agora vai mexer com ele. Mas, Rodrigo, fala um pouquinho aí, né, da Bora e como que acessa mais o Rodrigo Tiso para ouvir mais. O canal dele é legal, gente. Pode ir lá. Show. Eu sou o Rodrigo Tiso, diretor da Bora Transportes, atuo na área comercial, e também no marketing da empresa. Sou focado, vim de operação, porque é importantíssimo, assim, no transporte, o profissional vir de operação para entender a dor e poder gerar a solução para o cliente. A Bora é uma empresa especializada no transporte de alimentos, que atua, tem matriz em Mariporã, atua no transporte em São Paulo, Minas, Minas, São Paulo, faz também Espírito Santo, todo o Nordeste, Goiânia, Distrito Federal, Tocantins, e mais um pedacinho do norte também, Pará e Amapá, tanto no fracionado, dedicado à armazenagem, com foco específico no transporte de alimentos, Ederson. Muito bom, muito bom. E para achar é nas redes sociais mesmo, para ir para falar com a turma aí nas redes sociais? Das redes sociais da Bora Transportes, pelo site, aí a gente já está com inteligência artificial que a gente parametrizou com base no meu atendimento e dos profissionais sêniores da empresa ali, que já vai fazer um primeiro pré-atendimento para, na sequência, a gente acompanhar todo o processo, Instagram, LinkedIn, tanto do Rodrigo, quanto da Bora, quanto da Acessar. Já acompanha a gente, segue a gente aí, que vai ser um prazer interagir e aprender e transmitir um pouquinho do nosso conhecimento também. Bom, beleza. Eu tenho aqui as perguntas que eu vou fazer para você, Bora Rodrigo. lá. É um bate-bola mesmo aqui, rapidinho. Se eu gostaria muito que a gente está agora com isso no canal, eu quero aqui fazer para você aqui a pergunta. Vamos lá, 3 perguntinhas só. O que o varejista mais subestima no transporte fracionado? O que ele mais subestima no transporte fracionado, meu amigo? Ele ignora muitas vezes assim a produtividade que ele evita de receber diversos veículos ali e nessa etapa de comunicação, se ele alinhar essa etapa de comunicação, ele consegue ganhar agilidade de vir vários transportadores no mesmo veículo, otimizar, é sustentável e rentável, muito rentável para ele. E são os itens, via de regra, no fracionado, ele consegue trazer ele aumenta a amplitude de fornecedores, Ederson. Eu consigo trazer para nem toda indústria, raramente uma indústria consegue lotar um veículo. Então, assim, ele consegue ampliar a amplitude de itens e, via de regra, esses itens são mais rentáveis para a margem do varejo e do distribuidor. Você falou era o Verde Campo, né, que vocês atendem, é isso mesmo? Vocês Verde atendem o Campos Verde Campo. também, que a gente atua de Lavras, a Vida Veg também fica em É a Lavras, por Vida exemplo. Beck. Aí eu falei, mas espera aí, Verde Campo, o cara não compra um caminhão disso. Ele falou, não, eu trabalho isso fracionado, atendendo vários varejos. Eu achei isso fascinante, Sim, cara. E eu sim. acho que aí o varejista subestima demais. Por isso que eu falo, tem que sentar com o transportador e descobrir. Aí outra pergunta para você. Qual o maior erro que o supermercadista comete quando se fala de transporte? Qual o maior erro que ele comete? É tenso, é tenso. A gente precisa fazer todo um planejamento estratégico já do crescimento, quando ele põe assim, pô, quanto que eu vou. Ele faz todo um estudo de mercado, né? Ele tem que incluir a logística com muita atenção dentro desse planejamento estratégico para ele ter um espaço adequado ali para o recebimento, um processo adequado que permita, porque ele compra muito, ele precisa comprar muito para girar muito, porque o varejista ele ganha no giro, né? Então, assim, ele precisa colocar, dar muito mais atenção na logística dentro do seu planejamento estratégico e da sua infraestrutura.
uma estrutura com estacionamento, uma estrutura com a equipe, são vários sistemas, você viu os parceiros ali, a Digitec, por exemplo, é, É essa verdade. tecnologia ali é primordial ali para assertividade e lucratividade. Quando você fala, né, desse erro aí que ele comete, está muito na recepção, né? Às vezes a gente não vê doca, Sim. a gente não tem como pôr esse produto na anticâmara, câmara de congelado adequada, né? Poderia aproveitar mais espaço aéreo, não aproveita, eu vejo isso também, cara. Mas é um termo que a gente usa aqui na Bora, Ederson, para a gente, às vezes a gente se sente culpado ali. Errei até ontem. Tem que já pensar, então, a Muito partir de hoje. O passado a gente não muda, mas o presente ali, o que que o varejista pode fazer para corrigir de agora em diante? Tem tempo. muito bom. Agora, um conselho para o pequeno varejista, que é um grande aqui que está no nosso canal, tem muitos pequenos aqui. Nós até encontramos na rede Bini Preço lá, né, onde tem quase 300 associados já, e são lojas pequenas. E um conselho para esse pequeno varejista que vem sofrendo com estoque demais ou com ruptura demais. Qual que é o conselho que você dá para ele aí? Reunir os fornecedores para a questão, para ter uma atenção especial sobre o transporte fracionado. E também a questão das grades. As grades não são para as grandes redes, não, de supermercado, para os grandes distribuidores. Acredito que o pequeno é o que a gente consegue colocar como diferencial. De repente ele consegue, olha, eu recebo no período da tarde, é melhor para mim. Cria essa grade, assim, melhor assim essa questão da comunicação e seja proativo. Não seja assim, o conselho que eu dou é ser proativo. Procura a indústria e procura criar um relacionamento com a transportadora. Gostaria de saber quem que é a transportadora. Eu quero agendar uma reunião com eles para que a gente possa construir uma grade. Eu quero receber mais rápido esse produto, quero verificar o que que ele pode fazer para como chegar esse produto com qualidade para mim, com agilidade para mim, ter essa iniciativa. Muito bom. Agora Olha, e o Rodrigo estão à disposição de vocês aí, pequeno com varejista ali, ó. certeza. Eu Pode convocar a recomendo, gente, tá tem minha aqui, ó. equipe. E eu recomendo, tá aqui, o Rodrigo e a Bora aqui, eu recomendo Gratidão para aí. você. Só para a gente finalizar, eu quero aqui agradecer você e principalmente os apoiadores, Tigimac e também aqui a Imendes, por sempre apoiar esse projeto. Eu sempre indico elas em todas as minhas redes sociais, esses dois produtos, e eles são grandes parceiros aqui para ajudar você no varejo a se destacar. E também, já falo com você que a Bora também é uma empresa para te ajudar a destacar aí dentro do varejo. Rodrigo, gratidão demais por esse encontro, por esse tempo aí que você concedeu dentro da sua agenda para estar com a gente. Vamos nos encontrar mais aí e vamos ajudar esse varejo a sair dessa inércia e aí realmente Bora. desbravar, né, competindo com mais solidez e com mais resultado. Afinal, varejo precisa de pessoas igual você, Rodrigo. Obrigado pela sua presença, meu amigo. Aí, obrigado a todos aí.